Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus prospere os seus caminhos. Povo de Deus, mais um dia estamos juntos na fé, firmes no nosso propósito. E uma coisa é certa, Deus já honrou a nossa fé. Deus, ele quer engrandecer o nome dele através da nossa vida. Deus quer transformar a vida de muitas pessoas através do nosso testemunho. Deus nos chamou. Você não tem feito esse propósito em vão. Você não tem orado conosco em vão, não. Deus tem um propósito. Deus tem um trabalhar na nossa vida. E para que esse propósito se cumpra, nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. Porque Deus, ele conta conosco. Talvez você tenha ouvido que Deus não conta com você. Talvez você tenha ouvido que se você não fizer sua parte, Deus vai escolher outro. E verdadeiramente ele vai. Mas Deus não vai precisar levantar outro, porque você não vai desistir. Porque você não vai jogar a toalha. Porque você tem se alimentado da palavra. Você tem orado. Você tem jejuado. Você tem clamado ao Senhor dos Exércitos. E ele tem te dado força. Ele tem te ajudado nos momentos que você pensava que iria parar, que iria desistir. E até aqui o Senhor tem lhe sustentado. E ele irá lhe sustentar até o final. Basta você confiar, basta você crer e você buscar a força e o poder de Deus. E eu quero que você entenda algo muito importante no dia de hoje. O que, pastor? Deus, ele quer salvar sua casa. Deus, ele quer salvar a sua vida. Deus quer transformar famílias através do Senhor e da Senhora. E para que isso aconteça, você não pode desanimar. Você não pode pensar que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem argumentação, que você não tem condições ou capacidade de fazer algo que venha transformar vidas que estão em volta do Senhor e da Senhora, não. Porque quem coloca as palavras na nossa boca é Deus. Quem nos instrui é Deus. Quem nos guia é Deus. E Deus te chamou para ser instrumento na mão dele, para alcançar muitas e muitas vidas. Deus, ele escolhe Moisés como libertador. E eu quero que você entenda algo. Quando Deus chama Moisés, e Moisés vai até Deus, e Deus manda Moisés guiar o povo diante o mar vermelho. Quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó, sabe o que Moisés diz? Que como o faraó daria ouvidos a ele. Aí Deus mostra que é com Moisés, manifestando o seu poder e a sua glória ali diante de Moisés. Moisés diz que não sabe falar, que é duro em palavra. Deus diz que vai colocar as palavras na boca dele e mais adiante diz que vai usar Arão para falar com o povo. Deus vai falar com Moisés, Moisés vai transferir as palavras de Deus a Arão e Arão vai transmitir para o povo. Você pode ver, Moisés se achou incapaz. Moisés se achou sem condições de ser instrumento na mão de Deus. Mas Deus mostrou a ele que o usaria, porque ele era o escolhido. E Moisés não desistiu. Quando Moisés pede a morte, quando Moisés diz que não pode, que não consegue, que não tem condições e pede para Deus levá-lo, Deus manda Moisés escolher 70 homens, 70 anciões, que do Espírito que Deus deu a Moisés, Deus distribuiria entre esses homens. Você pode ver, Deus sempre capacitando, Deus sempre colocando as palavras, Deus sempre ajudando quando pensamos que não conseguiríamos, pois esse é o Deus que servimos. Você tem lutado, você tem guerreado pela tua casa e você tem pensado em parar, em desistir, em se entregar, pensando que não vai conseguir, pensando que não tem mais forças, mas quando você chega no seu limite, quando você se encontra esgotado, é nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus se manifesta. E a palavra que Deus nos trouxe hoje
é aquela passagem aonde Moisés, junto com o povo, está diante do Mar Vermelho. E Faraó, com seu exército, vem atrás. Moisés começa a clamar: meu Deus, me ajuda, Deus abre o mar, Deus nos livra dessa situação, nos livra desse quadro. E Moisés clamando, clamando, clamando. Aí Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que o quê? Que marche. Tem um momento da oração? Claro que tem. Esse é o momento que nós estamos aqui nos fortalecendo espiritualmente. Estamos falando da palavra. Vamos orar daqui a alguns instantes. Tem a hora que é para orar, mas tem hora que é para agir. Tem situações na sua vida que você vai ter que manifestar sua fé, meu amigo. Você vai ter que mostrar que você tem aliança com Deus. Você vai ter que mostrar que crê 100% na palavra. Agir de uma forma diferente. Fazer diante de tudo e de todos aquilo que eles pensam que é loucura. Pensando que você ficou amalucado. Mas não é. É a fé. E essa fé, meu amigo, gera o milagre. Essa fé gera o extraordinário. E para que você entenda, leia comigo o que está escrito na palavra de Deus. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você viu o que Deus falou na palavra? E tu estenda o seu bordão, o seu cajado, para que o povo passe no meio do mar o quê? Em seco. Não é para clamar, é para agir. Vamos parar e analisarmos o que nós acabamos de ler. Estenda o teu bordão para que o povo passe no meio do mar o quê? Em seco. Quando Moisés estende o cajado, o mar se divide. Mais adiante a palavra diz que Moisés ficou a noite inteira com o cajado estendido diante do mar. E Deus soprava um vento oriental, o qual dividia o mar. Meu amigo, veja bem. Imagine a pressão que estava sobre Moisés. Aquela multidão atrás dele, desesperada, amedrontada. Diante dele, o mar vermelho. Deus deu a direção, deu a ordem, e ainda mais sabendo que Faraó com seus cavaleiros estava vindo para cima deles. Imagine como Moisés estava. Mas mesmo assim ele creu, ele confiou na palavra. Ele estendeu o cajado a noite toda e o mar se abriu. Nós sabemos que mais adiante o povo passa com os pés enxutos no meio do mar vermelho. Então eu quero que você entenda que você tem que estender as suas mãos, o seu cajado, e dar ordem para o mar se abrir. Dar ordem para que esse mar que está fechado, ele venha se abrir. Para que a sua casa, o seu lar, venha atravessar esse mar, venha passar essa tempestade, essa guerra, e venham conhecer a Deus como você tem conhecido. Mas você é o Moisés de hoje. O mar vermelho é os problemas, é a luta, é a doença, é o problema econômico, é o problema espiritual. O mar vermelho é as dificuldades. E atrás, meu amigo, está vindo o Faraó. O diabo querendo ceifar a sua vida, ceifar a sua casa, ceifar a sua família, te levar para vala, para lama, para pouca rota. Então você não pode abaixar as mãos. Você não pode se dar por vencido. Você não pode pensar que Deus não tem sido contigo. Você tem que estender a mão, o cajado, e dar ordem para o mar se abrir. Crer que Deus vai te dar a vitória. Talvez hoje a sua casa está em pé de guerra, talvez hoje o seu lar está dividido, talvez hoje você está enfrentando um problema financeiro, talvez hoje você está enfrentando uma batalha que você nunca enfrentou na vida, mas se você crer, confiar e estender a mão, porque você já orou, você já clamou, mas se você agir a fé, meu amigo, o mar vai se abrir, você vai passar no meio dele, meu amigo. A sua casa vai passar no meio dele. O diabo vai ser envergonhado, os problemas serão envergonhados, as dívidas vão ser envergonhadas, a doença vai ser envergonhada, essa depressão maldita vai ser envergonhada. Mas para isso você tem que estender a mão. Para isso você tem que crer que o mar vai se abrir. Você tem que entender isso. Porque quando você tem esse entendimento,
o mar que está fechado se abre. Aquilo que parece impossível acontecer, acontece. Meu amigo, vamos raciocinar. Quem em sã consciência vai estender o cajado da mão diante de um mar, crendo que ele vai abrir? Ninguém. Mas a fé faz isso. Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual batalha você tem enfrentado na sua casa? Quais as dificuldades que você tem passado hoje? A autoridade está nas suas mãos. O cajado está nas suas mãos. Coloca a mão, meu amigo. Usa a autoridade que Deus lhe deu e diga ao mar, abra-se. E o mar vai se abrir. Você vai passar com os pés enxutos com a sua família do outro lado. E o diabo vai ser envergonhado. Para a glória e louvor de Deus. Mas depende de você. Depende da sua fé. A pergunta que não quer calar. Aonde está a sua fé? Se faça essa pergunta. E os resultados definirão aonde ela está. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para compreender? Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua. E juntos orarmos para que o mar venha se abrir. Então vamos orar? É momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai. Grande é o Senhor. Poderoso é o teu nome, meu Pai. O Senhor chamou Moisés, meu Pai, e o escolheu como libertador. Ele colocou obstáculos, ele colocou lutas, ele colocou dificuldades, mas o Senhor mostrou a ele que ele não estava só, mas o Senhor era com ele. E nós falamos de Moisés até hoje, aquele o qual o Senhor permitiu o rosto resplandecer a tua glória, aquele o qual o Senhor deu os 10 mandamentos, aquele o qual estendeu as mãos diante do mar junto com o cajado e o mar se abriu e o povo passou com os pés enxutos. Meu Pai, talvez hoje essa senhora, esse senhor está diante do mar. Meu Pai, Faraó está vindo atrás com sangue nos olhos, querendo ceifar a vida dessa pessoa, destruir essa casa, levar essa empresa para o fundo do poço. Mas, meu Pai, o Senhor que foi com Moisés e abriu o mar vermelho, o Senhor é com essa mulher, o Senhor é com este homem. E eles têm agido a fé agora, meu Pai. Espiritualmente falando, eles têm estendido o cajado, eles têm estendido as mãos, meu Pai, diante do mar. Então, meu Pai, abre esse mar hoje. Faz esse problema ser vencido, meu Pai. Faz essa luta ser vencida hoje. Que essa mulher venha vencer, meu Pai, os problemas na vida familiar, na vida sentimental. Que esse casamento, meu Pai, que estava a um fio a terminar, meu Pai, venha ser restaurado, venha ser reconstruído, que o mar vermelho se abre e essa mulher e este homem venham atravessar o mesmo, meu Pai. E o causador das brigas, da discórdia, o causador do esfriamento conjugal, seja, meu Pai, subjugado pelas águas do mar. Que em nome de Jesus, meu Pai, a oração desta mãe, a oração deste pai, a oração deste avô, desta avó, a oração deste homem, desta mulher de Deus, meu Senhor, chega até o seu trono. E os problemas nessa casa, os problemas nessa família, meu Pai, sejam submergidos, meu Pai, pelas águas do mar. O mesmo mar que se abre para eles passarem com os pés enxutos, seja o mesmo mar, meu Pai, que afoga, que submerge os problemas, as lutas, as guerras que essa mulher e este homem têm vivido. E essa família, meu Pai, vem encontrar sua paz, vem encontrar sua plenitude, vem encontrar a vitória, a bênção para a sua família, para o seu lar, em nome de Jesus. Pois, meu Pai, nós rejeitamos a dor, o sofrimento, nós rejeitamos a infelicidade, meu Pai, na vida sentimental e familiar, e estendemos as mãos, meu Pai, para que todo o mar se abra e nós venhamos atravessá-lo com os pés enxutos e alcançarmos, meu Pai, a bênção, a vitória, a prosperidade familiar que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome
de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha essa certeza. Deus te ouviu. Haja a sua fé. Vai para cima, que o mar vermelho já se abriu.